Bom dia, bom dia! Bom dia! Começamos hoje um novo projeto por aqui. Estarei de segunda a sexta aqui de manhã trazendo uma leitura. Então, bom dia para quem já tá aqui comigo. E o livro que eu vou começar é o Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. O que eu quero dar de dicas aí antes da gente iniciar? Eu sou uma pessoa que gosto de ir lendo e marcando, tá? Então, se você não tem o livro aí para também ir acompanhando, tenha um caderninho, uma caneta para ir poder marcando os insights, as frases que chamaram tua atenção. Para quê? Um dia, talvez, tu possa voltar nessas tuas recordações, nas tuas anotações, para tirar alguma frase que tu possa precisar tá lendo, tá ouvindo. Então, por isso, é legal ir anotando e salvando os insights. Ou até, nossa, ouvi a frase e me veio o insight. Coloca esse insight no papel. Não pensa que daqui a um tempo tu vai lembrar, porque tu não vai. E eu gosto de ir marcando. Então, eu vou marcando no meu livro aqui. Esse livro eu já li, mas numa época onde eu não tinha o hábito de marcar muito, porque eu sempre pensava em emprestar o livro. Aí depois, o que eu já contei aqui também, muitos livros que foram e não voltaram, né? Que foram só com um V, a gente decidiu aqui em casa pela regra do não emprestar livro, até porque é uma coisa de muito baixo custo e fácil acesso, né? Então, eu vou ir lendo aqui com vocês e que vocês possam se conectar, se concentrar e aproveitar o máximo dessa leitura também, tá? Vou começar pela introdução, então, bora lá! Ele sabia que algo estava errado, não era normal. Depois de tantos anos vivendo ali dentro, ele conhecia cada centímetro daquela caverna. E o que ele estava vendo não era parte da paisagem. Sua família vivia há muitas gerações naquele lugar. Era escura, fria, profunda, mas oferecia abrigo e proteção. Tudo que ele e seus irmãos conheciam era a vida dentro da caverna. Na verdade, ele nem sabia que estava dentro, pois não imaginava que existia um mundo fora. Uma vez que seu mundo se resumia a sombras projetadas nas paredes pela luz das poucas chamas das tochas. E nesse pequeno mundo, ele era feliz. Até que um dia, enquanto todos ainda dormiam, ele escutou uma voz. Era sutil, calma, quase que um pensamento, uma ideia. Ela falava dentro da sua mente e era mais do que algo lógico. Ela parecia se conectar ao seu coração. Ele sentia algo queimar no peito e a voz dizia para ele sair dali. Sair como? Para onde? Ele achou que estava sonhando e voltou a dormir, mas a voz não parou. Quanto mais a ignorava, mais forte e profunda ela parecia ficar. Até que chegou um ponto em que não podia ignorá-la mais. Levantou-se e sentiu que a voz o guiava para explorar os túneis proibidos do norte da caverna. As gerações dos anciões da sua tribo ensinavam de pai para filho que aquela região era proibida, que quem se aventurou por ali nunca mais retornou. Por isso ninguém entrava naquela região de túneis. Apesar do medo, a voz ficava cada vez mais forte. Quanto mais ele tentava ignorá-la, mais impactante ela se tornava. Não de uma forma assustadora, mas persuasiva. A voz parecia ter certeza do que estava falando, mesmo que ele não entendesse o motivo. Então ele resolveu ir até o final e descobrir o que aconteceria. Suas mãos tremiam, sentindo um frio da caverna escura. As paredes úmidas davam sinais claros de que há muito tempo ninguém passava por ali. Seu coração palpitava, podia sentir em sua boca o gosto do proibido. Se alguém ouvisse ali, sua posição dentro da tribo estaria comprometida. Ele traria vergonha sobre a sua família. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia um frio no estômago que não havia sentido antes. Sentia que poderia a qualquer momento se deparar com algo inesperado, como um espírito, um monstro ou um guardião milenar. Deveria haver um motivo para aquela região estar fora dos limites, e ele estava determinado a descobrir qual era. Ele seguiu a voz por horas, caminhando e escalando sempre guiado por ela. Subindo por túneis
ora largos, ora tão estreitos que era só possível passar se arrastando por entre as pedras. Depois de muito esforço, ele se vê em frente a uma grande parede de pedras pequenas, de cor marrom, cobertas de limo de forma arredondada. Ele usa a luz da sua tocha para inspecionar de perto o que parecia ser um caminho sem saída. Olha, procura, analisa, mas não consegue ver para onde ir. Seria esse o fim? Será que todo esse esforço colocando sua reputação em risco seria em vão? Seria esse o fim da jornada? Então, ele sente. De forma sutil, quase que imperceptível, ele nota que algo tocou o seu rosto. Não era algo físico, como uma mão humana. Era parecido com água, mas ainda mais leve. Não podia ser visto, mas definitivamente poderia ser sentido. Seu corpo inteiro se arrepiava. Nunca havia sentido algo assim. Não sabia explicar, mas era real. Pela primeira vez ele sentia o toque do vento, mesmo que ele não soubesse dar nome àquilo. Não havia nada de tipo na caverna, mas a sensação era incrível. De onde viria? Ele decide descobrir a origem daquela força invisível. Examinando mais de perto, percebe que uma das pedras parecia estar mais limpa do que as demais, como se estivesse ali há menos tempo. Usando sua tocha, ele tenta mover a pedra, e com algum esforço ela começa a se mexer. Lentamente, animado com o seu progresso, ele coloca ainda mais força. Estava determinado a ver o que tinha atrás daquela parede. Usando cada fibra do seu ser, com seus dedos e unhas firmemente inseridos na volta da pedra, ele começa a movê-la de um lado para o outro. A cada movimento lateral, a pedra se solta um pouco mais. Ele continua, até que ela começa a deslocar-se, afastando-se das outras. Seus braços começam a fraquejar. No momento em que achou que não teria mais forças, ele solta um grito, que vinha de dentro da alma. A pedra cede, e o que ele vê quase não pode ser descrito em palavras. É como se o brilho de 1000 tochas entrasse por aquele espaço. Ele leva em vão a mão à frente do rosto. A luz que entra é tão forte que os seus olhos ficam temporariamente cegos. Ele não vê nada. Teria despertado a fúria dos deuses? Teria morrido e estava seguindo o túnel de luz que leva ao mundo dos espíritos, assim como contado incontáveis vezes por seus anciões? Ele respira fundo, aguarda, e a voz dentro da sua cabeça nada diz. Aos poucos, lentamente, sua visão começa a voltar ao normal. Ele se levanta, arrastando-se em direção à luz, e o que ele vê quase o convence de que ele estava em outro mundo. Ele nota que estava em um lugar bem alto, e de lá consegue ver muitas coisas que nem saberia por onde começar a explicar. Ao fundo, nota outros montes de pedras tão gigantes que algo branco em seu cume. Aquilo parece ser tinta branca. Conforme vai descendo pelos gigantescos montes de pedra, parece se tornar líquido, muito parecido com a água que ele bebe dentro das cavernas. Mas em vez de escorrer pelas paredes, o que ele vê é uma corrente enorme e esverdeada que vem se entrelaçando pelo desfiladeiro, até se perder de vista. E por falar em cor, como descrever o azul acima da sua cabeça? É como as pedras usadas por seu xamã para curar doenças e dores, mas de um brilho tão profundo que cobre tudo o que ele pode ver olhando para cima. Ele fica sem palavras. O que seriam aqueles seres correndo em bandos lá embaixo? Andam sobre 4 patas e parecem correr muito velozmente, muito mais do que um homem saudável da sua tribo é capaz. Ele nota outros animais voando acima da sua cabeça. Muitos tipos, diversos, várias cores, tamanhos e formatos. Ele sente um calor tão amigável como se o abraço da sua mãe pudesse envolver todo o seu corpo. Instintivamente eleva o rosto e nota que ao meio do grande azul que cobre havia uma grande fonte de calor. É como se uma tocha circular queimasse, suspensa no ar. Muito, muito distante. Mas essa chama não soltava fumaça, nem precisava de ninguém para segurá-la. Ela estava ali, compartilhando seu calor com todos que o exigia. Com tudo o que existia, tão longe quanto os seus olhos eram capazes de enxergar. Ele
então se lembra da sua família. Eles precisam ver isso, precisam saber que existe algo tão incrível, tão diferente, tão imenso. Tomado pela empolgação, dá meia volta e entra novamente pela passagem. Durante o regresso, ele só imagina a alegria que sua tribo irá sentir quando tiver a chance de conhecer tudo aquilo. Depois de algumas horas, chega de volta à sua tribo, dentro da caverna. Em uma mistura de cansaço com euforia, suas palavras não conseguem acompanhar seus pensamentos. A situação chama a atenção de muitos que se aproximam para tentar entender o que estaria acontecendo. Ele tenta explicar, mas percebe que as palavras que conhece não fazem jus ao que ele viu. Tenta explicar o manto azul que cobre tudo o que vê, tenta explicar a camada de tinta branca que parece derreter do topo dos montes e virar água, mas que não escorre das paredes como na caverna, mas corre livre ao alcance de todos. Tenta falar dos animais que cresceu aprendendo, apenas vendo como desenho nas paredes, e como existem muitos formatos e formas. Tenta explicar a redonda tocha flutuante que queima sem precisar ser alimentada. Quanto mais ele fala, mais percebe o quão confuso as pessoas ficam. Elas fazem muitas perguntas, mas ele não tem as respostas. O que ele narra parece um sonho, uma alucinação. Nada disso era possível dentro da realidade da tribo. De onde ele tirara tantas ideias de coisas impossíveis? Estaria ele adoecido? Ou tomado por um espírito maligno? As pessoas começam a rir, enquanto um grupo acha muito engraçado a possibilidade da existência de um teto azul que não fosse de pedras, outro grupo começa a se sentir ofendido. Algumas pessoas mais exaltadas tentaram agredi-lo, dizendo que ele havia despertado a ira dos deuses e que agora todos ali corriam perigo de ser amaldiçoados, como ele. Os anciões se reúnem para decidir o que fazer com o jovem. Ele tenta explicar que, apesar de não ter todas as respostas, existia um mundo incrível para além daquelas cavernas. Ele também não poderia explicar tudo agora, mas sabia que poderia provar que era verdade se eles o seguissem por túneis proibidos até o local que havia encontrado. Túneis proibidos? Como assim? Quer dizer que ele havia ido onde todos sabiam que não deveria entrar? Ele havia ignorado a sabedoria passada de geração em geração? Havia quebrado o pacto de uma tribo em busca de algo sugerido por uma voz que ninguém mais conseguia ouvir? Isso era mais do que suficiente. Ao acordar naquela manhã, o jovem jamais imaginaria que seguir essa voz mudaria sua vida para sempre. Agora ele estava sendo ridicularizado, agredido, desacreditado. Sua família estava envergonhada. E agora? Ele não poderia negar o que havia visto. Ouviu. Ele sabia que era difícil de acreditar, mas era real. O que poderia fazer? Fingir que não havia testemunhado com seus próprios olhos que existe um outro mundo, onde coisas que parecem impossíveis estão acontecendo, existindo? O que fazer agora? Ele não poderia mais voltar a viver a vida como antes. Seus olhos viram, sua pele e seu coração sentiram o que era o impossível. Que seu mundo era muito maior do que as paredes da caverna. E agora, com essa consciência expandida, ele não poderia simplesmente voltar à vida anterior, sem cor, sem calor, sem propósito. Se fosse assim, ele preferiria morrer a negar a sua convicção. Os anciões chegaram a uma decisão. Decidem que o jovem é uma má influência, um mau exemplo para as crianças, que ele havia selado seu destino quando decidiu quebrar as tradições da tribo. Aquilo era inaceitável e pedia uma punição. Sua presença não seria mais permitida ali. Ele deveria partir e nunca mais voltar. Não lhe foi dado nada além de um cantil de água e uma roupa feita de lã de ovelha. Sua mãe, aos prantos, clamava por misericórdia, mas a decisão havia sido tomada. Ele precisava partir. Para ter certeza de que seu exemplo não fosse seguido, os anciões deram uma pele de cordeiro para o jovem. Mas não era uma pele comum. Deram a menos desejada, a mais desprezada, a pele de uma ovelha negra. A pele do animal que não se encaixa no rebanho, que tem espírito rebelde e que muitas vezes é morto por exigir atenção constante. Era uma profunda forma de humilhação. O jovem sente as lágrimas correrem pelo seu rosto. Ele não havia pedido aquilo. Não era esse seu plano. Mas se o povo que amava e protegia só o aceitaria se ele abrisse mão de tudo que havia descoberto,
ele também não desejava ficar ali. Que assim fosse. Assim nasceu a lenda da ovelha negra. Esse não é o fim da história. Ainda vamos voltar a esse conto até o final do livro. Mas decidi começar a narração contando esse relato, baseado no mito da caverna de Platão, pois esse livro é dedicado às ovelhas negras da nossa sociedade. Há pessoas que pensam diferente, que não se encaixam nos padrões, normas, regras ou estereótipos da sua tribo. Aqueles que têm uma voz dentro de si, chamando-os para explorar mais, para ir mais longe, para ver o inédito. Aqueles que veem o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável ou impossível. Aqueles que não negam o que acreditam, que não se envergonham do que são. Aqueles que são ovelhas negras. Gente, só uma pausa. Não sei vocês, tá? Mas eu sei que eu sou ovelha negra. E eu não me lembrava dessa história. Me arrepiei quando tava na parte que eu me lembrei que era a história da ovelha negra, porque relata muito, né? O quanto as pessoas que querem fazer algo diferente, que querem buscar algo novo, que pensam fora da caixa ou que agem de forma diferente são vistas como erradas, como tá fora do padrão. Mas sim, ter orgulho de ser ovelha negra e continuar esse movimento é o que faz com que a gente de repente modifique toda uma descendência. Porque a gente sai do padrão, a gente sai daquilo que sempre foi determinado e começa a trazer algo novo pra gente e pro mundo. Então, sim, eu sou uma ovelha negra com orgulho. E você? Vamos lá continuar? Ovelhas negras são aqueles que veem o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável ou impossível. Aqueles que não negam o que acreditam e não se envergonham de quem são. Capítulo 1. As ovelhas negras. Em 1825, ir a um hospital era um horror. A sala cheirava fortemente a urina, fezes e outros fluidos corporais. Os médicos trocavam de um paciente para o outro sem trocar a roupa, quase sempre com as mãos e instrumentos sujos com o sangue de várias pessoas. Ir para o hospital era realmente arriscado. As chances de alguém morrer lá por contaminação eram grandes, se comparado a se tratar em casa. O chão era coberto de serragem para absorver o sangue que escorria, e havia uma profissão muito bem remunerada na época, a de caçador de vermes. Seu trabalho era livrar os colchões dos vermes e piolhos que infestavam os leitos. Naqueles tempos, os médicos se orgulhavam do seu cheiro forte, pois exalar o fedor de hospital era sinal de trabalho árduo e dedicação. Era um elogio, não motivo de vergonha. E era tudo normal. Até que um médico húngaro chamado Ignaz Szemeslevs começou a pensar que deveria haver um jeito melhor de tratar as pessoas. Ele observou que muitas vezes os médicos saíam de autópsia de um cadáver diretamente para tratar um paciente, e que isso poderia ter alguma relação com o altíssimo índice de fatalidade, até que concluiu que as mãos sujas poderiam estar relacionadas às mortes dos pacientes. E teve uma ideia maluca. Implementou um sistema de lavagem de mãos em uma solução de cloro e sal e orientou os médicos a fazerem isso entre cada atendimento. O resultado foi assustador. A taxa de mortalidade caiu de 18% para 2% em apenas 30 dias. Ele não sabia explicar exatamente o motivo. Levaria ainda vários anos até Louis Pasteur comprovar a existência de seres tão pequenos que são impossíveis de serem observados, chamados germes. Mesmo assim, a obsessão de Szemeslevs por hospitais mais limpos iniciou um movimento de exigência por hospitais e médicos limpos, diferentemente do que a cultura venerava na época. Eventualmente, ele causou tanto incômodo que foi boicotado pela classe médica local por suas ideias extremistas. Perdeu o emprego, foi perdendo prestígio e acabou entrando em depressão. Morreu alguns anos depois em um manicômio, com uma camisa de força, e ele tinha 47 anos. Um homem à frente ao seu tempo, Szemeslevs era uma ovelha negra, movido por uma convicção interna inabalável. Seguiu sua intuição mesmo com a desaprovação e resistência do padrão instalado na época. 5 frases que fizeram Ignaz Szemeslevs se tornar uma ovelha negra. Coragem para mudar. Não conformado com os resultados da medicina da época, foi testar algo novo. Descoberta. Validou sua hipótese, suspeita, de que a limpeza contribui para a redução das mortes. Generosidade.
iniciou um movimento informando médicos sobre sua descoberta. Ameaça. Incomodou a classe médica da época e sofreu boicote. Expulsão, perdeu seu emprego e prestígio. Não mudou a classe toda, mas sua curiosidade e coragem inspiraram outros médicos a pesquisar e estudar a sua teoria. Seu impulso resultou em avanços incríveis na área da saúde. Agora, deixa eu te contar outra coisa. Em 1950, a segregação racial era legalizada nos Estados Unidos. Você, se fosse branco, poderia se recusar a servir um cliente negro e não entrar num ônibus se lá houvessem pessoas de pele negra. O que para quase todos nós hoje é algo impensável. A lei permitir dividir uma população a partir da cor da pele. Um dia foi implantado e foi amplamente aceito. Todo mundo fazia e todo mundo aceitava. Era normal, ou seja, era a norma que regia o funcionamento das coisas. Até que um dia, uma pessoa disse que não concordava, e outra, e mais outra. E eventualmente um volume suficiente de pessoas se fez ouvido e mudou o rumo das coisas. Eu olho para as imagens daquela época, as que mostram um ônibus com locais destinados aos brancos e aos negros separadamente, por exemplo, e me pergunto, o que é normal para nós hoje, mas daqui a alguns anos nos lembraremos e sentiremos vergonha? Uma boa reflexão para o dia, hein? Tudo que hoje é padrão, um dia foi revolucionário. Ovelhas negras são aqueles que quebram os ciclos culturais, civis, étnicos, religiosos ou familiares. São os que mostram que um novo caminho é possível e que, apesar de muitas vezes doloroso, é o que leva à evolução e geralmente ao progresso. Toda ideia revolucionária costuma enfrentar muita resistência. E quando dá certo, as pessoas passam a adotá-la e ela acaba se tornando o padrão. Mas todo mundo tem uma vida útil. Em algum momento, precisa dar lugar ao novo. E quem cria o novo? Isso mesmo, as ovelhas negras. Ovelha negra, para mim, não é pejorativo. É um profundo elogio. Significa que, entre milhares de cópias, você nasceu com o gene da criação, de inovação, de quebra de padrões. Por muito tempo, as pessoas associaram o termo ovelha negra como algo ruim, um motivo de vergonha, de repreensão, algo que você não quer ser. Sabe quem inventou esse conceito? Os velhos anciões da tribo. Aqueles existentes em qualquer lugar do mundo e que são facilmente reconhecidos por quererem manter o padrão existente, que se beneficiam do que foi estabelecido e tentam impedir que algo novo surja, mesmo que seja melhor e possa beneficiar mais pessoas. Ser ovelha negra não é ruim. Não permitamos que eles consigam manter essas amarras mentais que nos impedem de ser quem nascemos para ser. Se você gosta de ter novas ideias sobre como fazer as coisas, existe uma grande chance de você ser uma ovelha negra. Se você se sente incomodado com algo no mundo e busca uma forma de corrigir isso, existem grandes possibilidades de você ser uma ovelha negra. Mas como saber se você é uma? Eu gosto muito de como Bert Hellinger via as pessoas. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Bert Hellinger é o pai da constelação sistêmica familiar. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, geralmente são as ovelhas negras que libertam a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou arrepiada. As ovelhas negras, as que não se adaptam, que se rebelam, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam algo novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Eu tô até emocionada. Sua rebeldia é tão fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar.
Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados dos nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras em busca de realização. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que torna o trabalho das nossas ovelhas difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para essas árvores? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore de gerações atrás morreriam enterrados sob as nossas raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa de uma árvore. Você é o sonho de todos os teus antepassados. Gente, eu vou até repetir essa frase. Quem tá anotando, anota. Você é o sonho de todos os teus antepassados. Estou arrepiada. Você não descobre um novo continente se não arriscar enfrentar os gigantescos oceanos primeiro. Nem vou começar o próximo capítulo aqui agora. Amanhã a gente continua. Paramos na página 25. Vou deixar essa live salva, porque eu sei que tem pessoas que já estão no trabalho, que já estão em movimento e talvez não conseguiram ouvir. E também quem quiser ouvir de novo essa história. Depois mais eu vou fazer um post sobre a história da ovelha negra. E aí quem tá aqui e se identificou como sendo uma ovelha negra, vai lá, comenta, eu sou ovelha negra. E aí também já envia aí para as pessoas que conhecem para virem conosco para essa leitura. Já percebemos que vai ser um livro de várias viradas de chaves, né? 25 páginas e a gente já tá aqui. Sim, gente, a Nice colocou aqui, é um livro muito bom, forte e esclarecedor. A gente lê e se vê dentro da história. Essa é uma leitura que eu já, como eu disse, já tinha feito, mas todo livro bom e que muda algo na gente, a gente não lê só uma vez, tá? Inclusive, a maioria das leituras que eu vou trazer aqui são para me relembrar também, principalmente, né? Para que a gente possa relembrar os conteúdos e também virar algumas chaves, porque o livro a gente lê com a nossa mente do momento, com o que faz sentido na nossa vida nesse momento. Então, por isso, às vezes, tu lê um livro hoje, ele te traz uma percepção, mas o teu eu do futuro vai ter uma outra percepção. Por isso que eu gosto de fazer as leituras várias vezes. Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. Quem tiver o livro e quiser acompanhar junto, perfeito, mas também se conseguir conectar com o áudio aqui, já vai conseguir absorver bastante. E essa live de hoje já vai ficar salva também. Quem chegou atrasado pode vir e ouvir de novo. Galera, muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Pra mim já valeu começar o dia me relembrando da importância da ovelha negra e entender que ser diferente é o que move a nossa descendência, é o que vai fazer com que a gente possa, de repente, mudar todo o rumo da história das pessoas que virão depois de nós, da nossa família, mas e de quantas outras famílias? Porque todo mundo que tá aqui tem sua família. Então, quantas vidas a gente às vezes toca e quantas descendências a gente pode estar modificando. Não com o papel de salvador, não com o papel de um Deus, porque não é isso que nos compete, mas sim de olhar para esse ver diferente como algo bom, de mover aquilo dentro de nós e não desistir porque o padrão é outro. Então, tenho certeza que ser ovelha negra é libertador pra gente. Dá trabalho, é exaustivo, porque o padrão ainda está muito forte dentro de nós. Mas para nossa descendência vai valer a pena. Gente, obrigada. Obrigada, Nice, pelo carinho. Sou uma ovelha negra com muito orgulho. Quando eu descobri isso, eu passei a ter mais paz também, né? Porque eu não entendia por que eu penso tão diferente das pessoas, por que eu quero as coisas tão diferentes, né? Às vezes essa inquietação nos irrita. Mas agora entendendo, né? E vendo as possibilidades, a gente vê que é algo positivo, né? Beijo, gente, no coração de vocês. Uma ótima quarta-feira e até amanhã, hein? Beijão!